Pastor Michelson, o estudo de hoje me deixou meio preocupado. O vegetariano é fraco e o carnívoro é forte? É isso que Paulo quer dizer, que o fraco come legumes? Lá em Corinto ele falou isso, né? Mas será que tem a ver com a alimentação? Ou esse assunto está mais ligado à questão da idolatria e da consciência sensível das pessoas? E você, está disposto a aprender mais sobre esse assunto? Não sai daí, é o nosso tema de hoje. Olá amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Presente 7, seu canal de estudo aprofundado da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Talvez você esteja ouvindo essa palavra escola, essas palavras, né, Escola Sabatina, pela primeira vez. É o seguinte, quem vai para a igreja no domingo tem escola dominical. Como nós somos adventistas, a gente tem escola no sábado, então escola sabatina. Olha aí, aprendeu? Muito bem, se você que está conectado conosco ainda não é inscrito, eu vou dar um tempinho para você se inscrever agora, ativar os sininhos também e compartilhar esse link com mais pessoas. Você está se inscrevendo no canal da Igreja das Mangueiras, no canal da Igreja de Quadra, uma cidade próxima a Tatuí aqui, e no canal Outra Leitura do meu amigo Michelson Borges. Michelson Borges, pastor, Presente 7. Presente 7, pastor Osmar Borges, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz, tudo em paz. A família está bem? Graças a Deus, tudo em paz também. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente conectada conosco, hein? De longe, hein? De longe, de longe. Ó, tem gente aqui, ó, eu quero mandar um abraço para Sebastião Andrade, que está assistindo a gente no sítio Baixa Verde, município de Queimadas, Paraíba. Ó. Muito bom. Coincidência aí, pastor, Sebastião Olino, outro Sebastião Outro aqui, ó. Sebastião. Bom Xará. dia, pastores. Deus está preparando um povo para ser seus representantes nesta terra. Amém, né? Olha que maravilha. De São Luís do Maranhão, a bela São Luís, está acompanhando a gente aqui o Elias Correia. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. E aqui eu tenho a Maria da Penha, que fala de Rio Branco, no Acre. Olha, nós estamos agora, sabe aonde? Itapoá. Conhece, não? Opa. Santa Catarina. Aí é O terra Eduardo boa. e a Eva comentam o seguinte: Deus os abençoe sempre. O aprendizado é maravilhoso. Estudando a lição da Escola Sabatina. Um abraço para vocês, Bênção. Eduardo e Eva. Aqui eu não tenho o nome da pessoa. Ah, sim, está aqui. Aqui o perfil aqui é Coordenação Targino, mas ela é a Ana. Ana. E eu acho que você conhece, pastor. Apiaú, Bahia. Ipiaú. Ipiaú, Bahia. Olha só, terra boa, Ipiaú, Bahia. Trabalhei 3 anos nessa região aí. Um abraço para vocês do sul da Bahia aí, tá? Que coisa boa. E para trazer aqui para o nosso estado, tem mais um aqui, a Ruth Tá. Alves Pinheiro, de Presidente Prudente, diz: Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, irmão. Ruth. Continua orando por nós, tá? Não deixa de orar por nós, não. Se ficar assim, sem condição de orar por você, lembre da gente, eu vou orar pelos pastores lá, Borges, Michelson e Osmar. Muito bem, se você ainda não fez a sua assinatura, está aqui a assinatura deste trimestre que está tratando das cartas de Paulo aos Coríntios, né? A primeira e a segunda está aqui, ó. Faça a sua assinatura no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e você vai receber as suas assinaturas físicas e virtuais pontualmente. O nosso tema agora é o tema 5, Michelson. Tudo para a glória de Deus. Aí diz o verso para memorizar, que está em 1 Coríntios, capítulo 10 agora. É um clássico, né? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, como é que faz? Tudo para a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Glorificar a Deus é a intenção, então, da vida do crente. Tem tirinha aí, não? Tem, pastor. Eu acho que podemos até aproveitar para fazer oração aqui para a glória de Deus também, né? Então vamos orar. E eu vou pedir que você faça, então, a oração, pastor, para, inclusive, interceder pelos amigos que acompanham aqui nos canais, nos 3 canais. Né? Muito bem. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Pessoas estão conectadas conosco, pedidos de oração estão chegando. Pessoas querem aprender mais da tua palavra para conhecer-te melhor. Toca na mente, no coração, abre a nossa mente, o nosso coração, para que recebamos a palavra com alegria e tenhamos a coragem para colocá-la em prática. Fale conosco, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, vamos à tirinha então, né? E eu acho interessante porque, de novo, né, o Tiago Lobo ele expressou muito bem aqui a questão da
suposta ambiguidade, né, que poderia haver entre conhecimento e amor. Eu digo suposta porque aqueles que leem a Bíblia, que estudam a palavra de Deus, sabem que o conhecimento e o amor estão assim ligados, né, estão colados. E aqui na tirinha você vê exatamente essa expressão. Você tem aqui, de um lado, a palavra, a escritura, ali está o conhecimento, pode ser um livro também, mas deve ser a Bíblia, né? Conhecimento, e do outro um coração representando o sentimento. Quando você junta os dois conjuntos, né? Você tem aqui na interseção deles a cruz, várias cruzes, né? Interessante que ele colocou aqui do lado de cá no livro, né? Tracinhos assim na horizontal e no coração tracinhos na vertical. Verdade. Juntando, formam a cruz. Né? Olha que coisa. Então, assim, eu entendo que é a vida de um cristão. Ele une conhecimento com sentimento. Né? Ele não precisa fazer uma dicotomia que não existe quando o conhecimento vem de Deus, obviamente. Né? E a lição vai trabalhar o porquê dessas questões verticais e horizontais também. Né? Bom, a gente viu na lição anterior, pastor Michelson, imoralidade e os pecados carnais, né? E agora os capítulos 8 até 10 vão centrar a atenção da gente na questão da idolatria, né? Vai discutir algumas coisas aqui interessantes, né? Paulo vai trabalhar, né? E aí eu quero começar com Coríntios 8, que é um texto assim que eu gosto muito porque explica muita coisa, né? Muitos pensam que Coríntios 8 está falando de alimentação, mas o assunto ali não é alimentação. O contexto ali, Paulo está usando o exemplo da questão da carne sacrificada aos ídolos para trazer à luz os motivos do coração, né? E aí a lição é introduzida aqui no domingo como com conhecimento versus amor. E Paulo vai dizer assim no começo, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então há uma diferença entre essas duas coisas, né? O ter o conhecimento e lidar com ele de forma racional, muitas vezes, não é a melhor saída, né? E pior é quando a pessoa tem conhecimento, mas não tem bom senso, né? Vamos voltar a esse ponto que o senhor tocou, que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre. Como tem pessoas que interpretam mal, né? Textos como, por exemplo, comam de tudo que se vende no açougue. Então eu posso comer carne de porco, posso comer camarão, posso comer aqueles alimentos que antigamente eram condenados pela Bíblia. Alguns pensam assim, né? Ou aquele mesmo texto, né, que Jesus fala assim, não é o que entra pela boca do homem que contamina. Verdade. Então eu pergunto para alguns, então você pode tomar veneno, né? Você pode comer coisas putrefatas, né? Coisas estragadas. Não é bem assim. Tudo que entra pela boca não é. O assunto lá não era alimentação, tanto quanto aqui também não é. E aqui, quando você estuda o contexto, e vamos depois aprofundar a questão da idolatria, porque tem tudo que ver com a questão da sexualidade também, a idolatria, né? Paulo até coloca no mesmo patamar, né? Imoralidade sexual, idolatria, tem um motivo por isso. Mas naqueles tempos, ali, especialmente em Corinto, também Atenas e outras cidades gregas, havia templos para divindades, né, pagãs, e eles faziam então os seus cultos, levavam lá alimentos, obviamente que esses deuses que não existiam não iam comer esses alimentos, então os sacerdotes, sacerdotisas pegavam uma parte e as outras eles vendiam no açougue. Nós vamos ver ao longo da lição que, obviamente, que participar das cerimônias, lá do culto, naqueles lugares, não era recomendável a um cristão, era ter comunhão com os demônios, porque na verdade deuses são demônios, né? Os demônios se fazem passar por divindades para enganar as pessoas. Agora, se a pessoa fosse ao açougue e ali comprasse um pedaço de carne, né? Um cristão comprasse uma carne de um animal limpo, que se poderia comer, e não soubesse a origem, mas a carne está ali, ela está em boas condições, evidentemente. Porque os sacerdotes não davam conta de toda a carne que chegava, então parte dela, para não perder, era ser vendida. Lá no açougue. Mas então, elas foram resultado de um processo de adoração a um ídolo. E Paulo diz, olha, o ídolo nada é, então não tem problema você comer. Mas ele vai falar também sobre pedra de tropeço, né? Mas ele vai chamar de forte aquele que tem o conhecimento, que sabe que o ídolo não existe e tal. E muitas vezes a gente pensa nisso. Não, eu conheço, já sei a verdade, e a pessoa ele tem uma mente muito tapada, ele precisa entender as coisas, então eu vou fazer isso, eu vou acontecer. Não, não é bem assim. Paulo chama você que tem um conhecimento de forte e também diz que aquele que ainda não chegou a essa maturidade de entender que o ídolo não existe, chama de fraco. Mas ele diz que é responsabilidade do forte cuidar do fraco para não escandalizar. Jesus chega a dizer que a gente tem que cuidar dos pequeninos. Ele diz assim, ai daquele, não importa que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por quem ele vier.
Porque seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no mar do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. E Paulo vai falar no final do capítulo 8 que quem não usa do amor, ele está pecando contra Cristo, ferindo a consciência do irmão. Olha que coisa. Pastor, eu já, na minha trajetória como cristão, não só por ser pastor, mas eu já deixei de fazer coisas que eu sabia serem lícitas, corretas, mas porque eu sabia que, de alguma forma, poderia, quem sabe, escandalizar alguém, ou poderia ferir a sensibilidade de alguém. Então, isso eu acho que revela amor pelas pessoas. Né? Ainda que eu entenda que não tem problema, mas digamos que, vamos pensar aqui na época de Paulo, né? Olha, mas isso foi sacrificado a um ídolo. Tá bom, não vou comer. Não tem problema, meu estômago não é tão importante assim, né? Tem um outro texto que até já usaram contra mim uma vez, porque eu não como carnes, então a pessoa falou assim, tá vendo? Paulo diz aqui ó, que o forte come carne, o fraco come legumes. Então, eu também sou fraco. Eu fui chamado de fraco. Eu também sou fraco, eu também sou vegetariano. Então, quando o contexto não é esse, né? Então, o forte come carnes, porque ele não estava nem se importando com a carne que era sacrificada lá ele e sabia vendida no açougue. Que não existia o ídolo, né? Não existe ídolo, a carne não está contaminada nesse sentido, né? Litúrgico. E o fraco, porque isso aí abalava a fé dele, ele só comia os legumes. Não tem nada a ver com vegetarianismo, com dieta, com nada disso, né? Então, como é importante estudar a Bíblia, levando em conta o contexto histórico, cultural, para não sair por aí interpretando o texto fora do contexto, criando uma teologia falsa, né? E aí você está abrindo mão de um conhecimento que poderia ser libertador, se escravizando sob dogmas. Né? E Paulo vai dizer assim, eu, quando for ter convosco, não vou comer carne. Então bota um ovo aí, faz outra coisa. Não quero comer carne para não entrar nessa polêmica, eu não quero ferir a consciência. Não quero criar problema aí. Então, por isso que muitas vezes nós que somos pastores vamos pregar, a gente está de terno e gravata. Deus não está preocupado com isso. Mas os irmãos, olha, aquele pastor não é consagrado, ele está sem gravata. Olha, aquele pastor está usando. Então, a gente procura usar não o conhecimento que nós temos, porque isso ensoberbece, mas o amor pela pessoa, seja ela quem for. Isso aqui é que Paulo está dizendo, aqui é o tema geral da nossa lição aqui, ó, tudo para a glória de Deus. E aí, pastor, que sabe até mencionar, né? E como é que são as nossas redes sociais? Né? Exatamente. Que tipo de conteúdo você coloca lá na sua rede social, no seu Instagram, no seu X? Né? Exatamente. Será que está edificando? Ou será que alguém que vê isso e sabe que você é um cristão adventista vai se escandalizar? Exatamente. Colocar escândalo, pedra de tropeço ou impedimento entre a pessoa e o reino de Deus é algo muito grave. Então, nossas preferências, nossos gostos, nossas, né, não são a coisa mais importante. A coisa mais importante é a salvação das pessoas. E se alguma preferência minha, se alguma atitude minha vai atrapalhar nesse sentido, eu devo abrir mão disso. Como Paulo fez. Tá bom, indo aí, eu não vou comer essas carnes que foram sacrificadas para os ídolos, né? Por causa de alguns. Não porque ele fosse fraco, né? É porque ele não queria realmente... Exatamente, conduzir um fraco para ir participar de um banquete de um ídolo, porque o ídolo não existe e está lá na festa. A gente vai trabalhar sobre isso aqui. E aí Paulo vai expandir o seu conhecimento aqui para nós, dizendo não somente que eu tenho que ter um amor abnegado, não somente no comer e beber. Ele podia levar, assim, que o crente poderia levar sua esposa, mas ele poderia ter casado e ter esposa, mas não, eu não quero ser caro para a igreja. E também trabalho para viver. Eu não quero ser pesado. Ele não diz que as pessoas que trabalham no evangelho não devem receber. Então, quem prega o evangelho, quem vive o evangelho. Ele está dizendo que você tem que fazer o melhor no amor abnegado no que você puder fazer. Faça sem cobrar se você puder. Dê o seu melhor se você estiver cobrando. Paulo vai aprofundar isso aqui, ó. Vai sair da carne sacrificada a ídolo e vai para o cotidiano, né? E aqui a gente vê que era direito realmente, né? Aquele que prega o evangelho, viva do evangelho, né? Desde os levitas já havia esse plano de sustento do ministério. Eles tinham direito de levar uma esposa e ser custeado pela igreja, né? Mas possivelmente Paulo não quis assim trazer um peso para uma igreja pequena que tinha suas dificuldades, suas lutas. Então ele abriu mão desses direitos e trabalhou construindo tendas, né? Para poder se sustentar e ajudar outras pessoas. É uma atitude muito nobre realmente, né? Ele vai entrar no aspecto do que Jesus falou, né? De que o evangelho é renúncia, negar-se a si mesmo. Ele vai usar esmurrar o próprio corpo. E até o desafio você estudar esse texto, que ele vai trazer em 1 Coríntios 11, que o contexto dele de esmurrar o corpo é para cumprir a missão, é para fazer a vontade de Deus, para pregar o evangelho, né? Muitas vezes a pessoa usa assim, não, estou fazendo uma dieta, então estou esmurrando o meu corpo, literalmente. Não, eu agora parei de fazer isso porque eu estou
Não, o contexto de Paulo ali é a Espiritual. pregação do evangelho. Pregação. Eu esmurro meu corpo para mesmo trabalhando com minhas deficiências, com meu espinho na carne, eu vou fazer a vontade de Deus. E a lição vai também aqui mesclar a experiência dos coríntios e a nossa com o povo de Israel, né? Que teve tantos privilégios, né? E assim, como a história se repete muitas vezes, né? Uhum. Aliás, eu sempre lembro de um texto de Ellen White que ela diz, né? Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos. E Paulo aqui, ele trabalha essa questão do lembrar, né? Lembrar da história passada. E ele traz aqui a memória dos cristãos ali de Corinto, por exemplo, a imoralidade da fronteira. Quando os israelitas estão quase chegando a Canaã, né? Tinham que transpor apenas o rio, e aí o inimigo usa aquelas mulheres moabitas para justamente pervertê-los pela questão sexual. Uhum. Então, quase já na Canaã, e a imoralidade os tirou de lá. Uhum. E isso é uma lição também para nós, né? Infelizmente, muitas pessoas poderão perder a vida eterna já quase na volta de Jesus, quase acontecendo isso, porque estão presos a questões ligadas talvez à sexualidade, à imoralidade, à idolatria, pecados acariciados, como se dizia, né? E como se diz. Então, é importante reprisar, reanalisar a história, o que aconteceu, onde eles caíram, para não cometermos os mesmos erros, né? Verdade. E aí ele vai trabalhar também a questão que está por trás da consciência do que é fraco, não para que ele fique assim desesperado, essa pessoa está comendo, me decepcionei, não. Ah, então eu posso não só comer a carne, vou comer a carne lá no culto, né, no culto lá idólatra para outra pessoa. Eu queria usar um exemplo aqui, que eu sou da Bahia, ou acarajé, por exemplo. Você que é da Bahia aí. Não, o crente não pode comer o acarajé, o crente pode porque é oferecido a ídolos. Paulo já disse que o ídolo não existe, porém, nós já temos hoje muitos cristãos que fazem acarajé e tal, e sem camarão, tá tudo certo. Mas se eu estiver num grupo, numa comunidade, onde as pessoas vão achar que eu não vou comer, eu vou comer outra coisa. Cerveja sem álcool. A cerveja não tem álcool, é melhor do que o refrigerante. Para lactante é fantástica. Mas eu vou chegar num restaurante público, vou pedir uma cerveja? Será que as pessoas terão tempo de ler o rótulo? Você está entendendo? Então Paulo está dizendo, o seu conhecimento acerca de saúde, acerca de quem é o ídolo, é importantíssimo, mas o amor, a preocupação, e aí vai o uso de joias, o que eu uso, o que eu coloco em meu corpo, meu tipo de roupa. Porque você pode estar dizendo assim, Deus conhece meu coração. Sim, ele conhece coração, fígado, rim, baço. Ele conhece tudo, pulmão, mas eu não. Eu só vejo o que está fora. Então você tem que viver a vida de tal forma que eu consiga ver que você realmente está com a vida santificada. Então isso é importante. Então Paulo está dizendo assim, fuja. Se tem coisas que vão tirar as pessoas da verdadeira adoração, não utilize essas coisas, evite esses lugares, né? Pastor, o senhor citou a questão das joias, né, que é um assunto polêmico, não deveria ser, mas é, né? Inclusive, eu quero recomendar para você, tá? No meu canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, para a gente não precisar gastar muito tempo com isso, né? Mas eu fiz um estudo amplo, assim, uma hora, eu acho, de estudo sobre a questão das joias na Bíblia, né? Eu lembro de uma entrevista que uma vez fizeram com a jornalista e apresentadora William Whitfield, faz anos, já faz tempo isso aí. E ela sempre se caracterizou por um visual assim mais austero, mais simples, né? Não usava muitos adornos. E alguém perguntou assim, ô Lilian, por que você não se produz mais, né? Não usa mais joias para apresentar os telejornais? E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, pastor. Porque eu quero chamar atenção para as minhas matérias, para o conteúdo, e não para a minha aparência. Olha que lição, né? E isso pensando no contexto cristão, ainda que talvez você não veja assim, mas não é tão importante esse assunto, mas como as pessoas nos veem, né? Alguém que está esbanjando dinheiro com coisas supérfluas, né? Ou alguém que realmente aplica naquilo que é importante, alguém que é abnegado, que se doa, né? Que tem uma vida simples. Então, é como você falou, né, pastor? Deus vê o interior, mas as pessoas primeiramente veem o nosso exterior. Exatamente. Eu também quero recomendar um material que está no canal, acho que da Igreja Central de Sorocaba. O tema do sermão é A Jornada. E nós vamos tratar de algumas coisas que aconteciam com Israel, que Deus abominava, mas não é assunto para hoje. Aí, a lição vai fechar, na parte de quinta-feira, né, agora, com a história daquele jovem rico. E aí a gente vai casar com a tirinha, né? Que você tem coisas horizontais e verticais que precisam ser executadas. E aí Jesus vai resumir os mandamentos em 2. A essência dos mandamentos é amar a Deus e ao próximo.
Então você tem as 4 primeiras tábuas. Por que 4? Os 4 mandamentos da primeira tábua. Os 4 mandamentos na primeira tábua. Por que não 5? Porque o sábado é grande demais, aí não deu para escrever. Só deu para 4, né? Então você tem 4 mandamentos na primeira tábua e 6 na segunda tábua, porque o mandamento maior que tem é o do sábado, né? Interessante, o maior mandamento tem o sábado. E aí, o problema do jovem não era com Deus. Ele era judeu, era fariseu, estava tudo certinho. Ele não tinha outro Deus diante dele, ele não adorava imagem, ele não tomava o nome de Deus em vão e guardava o sábado. O problema dele não era vertical, não era amar a Deus, era amar ao semelhante. E é interessante que se Jesus tivesse resumido em 2, ele diria os 2. Mas ele vai citar 5 mandamentos da segunda tábua. 5 mandamentos. Então aí já caiu por terra a ideia de que Jesus resumiu tudo. Ele não resumiu nada. Ele apenas disse que, concentrando, e Paulo reforça isso, a essência da minha relação com Deus é o amor e do meu semelhante também é o amor. É isso que Paulo está trabalhando. E aí o jovem rico é desafiado, né? E no caso aqui dele, a gente vê que era idolatria, embora ele não reconhecesse isso. Talvez nunca tenha pensado que fosse um idólatra. Eu faço isso desde pequeno. Eu já sou obediente, mas ele adorava mais o dinheiro do que as pessoas. Né? Aí, será que é verdade? A lição traz para essa questão, né? Idolatria pode ser muita coisa. Tudo aquilo que está competindo com as suas afeições em relação a Deus, né? Que você coloca talvez em primeiro lugar em relação a Deus, a sua causa, a igreja, as coisas de Deus, é um ídolo. E aí nós temos que fugir disso e voltar para o verso principal, né? Se vocês comem, porque para muita gente o ídolo é a barriga, né? Ou se bebem, o ídolo é o copinho lá, né? A garrafa, né? Ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aí sim, nós temos garantia de tranquilidade, de paz, de santificação, né? Porque Deus está acima de tudo. É como ele falou aqui para o mestre da lei também, né? Está ali em Marcos 10, 12, 28 a 31, né? Que é a segunda história, né? Uma do jovem rico e a outra do mestre da lei, que chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Né? E Jesus mostra para ele que ele precisava amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A mesma coisa que o jovem rico tinha que fazer. Né? Se eu não amo a Deus acima de tudo, eu estou colocando alguma coisa no trono da minha vida. E isso é um ídolo. Exatamente. E aí ele se retirou triste porque ele não ia... Jesus, ele falou da teoria, né? Não, eu amo o meu próximo, tá? Desde pequeno, Joia. Então, se você o ama, pega o que você tem e dê para ele. Ah, não, isso aí eu não posso fazer. A prática, para mim, é difícil. Que lição boa, hein, Michels? Muito boa. Quais seriam suas considerações finais dessa lição de hoje? Eu vou fazer a minha e depois você fecha com a oração. Bom, pastor, eu entendo que todas as coisas que nós fazemos em nossa vida devem ser relacionadas com Deus e com a vida religiosa. Né? Tem muitas pessoas que tratam a religião como um assunto de fim de semana só. No sábado, ou quem guarda o domingo, né? Só no domingo eu vou à igreja e tal, e durante a semana ele parece que tira a roupa de cristão e vive a sua vida. Né? Não é assim. Lá em Israel a gente já vê a lição de Deus quando colocou o santuário bem no centro e o povo acampado em volta. Né? Religião, para nós que somos cristãos de verdade, tem que ser o centro da vida. Tem que ser o eixo ordenador de todas as outras coisas. E é o que o verso principal da lição ele expressa. Né? Quer façamos qualquer coisa, né? Comer, beber, assistir TV, passear, viajar. Ir à academia. Tudo deve ser assunto espiritual para nós. Né? Façamos tudo para a glória de Deus. Se alguma coisa que você está fazendo na sua vida não está relacionada com Deus ou você está separando das coisas de Deus, cuidado. Aí está uma área pantanosa, né? Um dia eu estava jogando, acho que dominó com outro pastor, e ele falou assim: ah, meu Deus, me ajuda. E aí eu disse para ele: sim, mas Deus no jogo? Aí ele falou: ué, se Deus não está aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se Deus não está nessa brincadeira, irmão, nem dominó a gente deve jogar. A minha pergunta final para você é: quem é você depois que o culto acaba? Depois que a gravação termina? Depois da última oração, quando você deixa a igreja? Quem é você no trânsito? Quem é você como pai, como marido, como esposa? Como profissional, patrão, empregador ou empregado? Deus disse que é para a gente glorificar o nome dele. Quem glorifica o nome de Deus está se preparando para a glorificação final. Os cidadãos do céu, aqueles que vão andar em ruas de ouro, já estão andando aqui na terra, só não foram transformados ainda. Então o desafio de Paulo
é que a gente viva para a glória de Deus. Nos acostumemos com isso. Que Amém. Deus nos ajude para que possamos alcançar esse grande objetivo e estarmos transformados na presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a última oração? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais essa lição tão importante. Que tema especial este aqui. Ajuda-nos a viver isso na prática, em nosso dia a dia. Que nossos alimentos, que nossos divertimentos, que nosso passatempo, os nossos relacionamentos, tudo nós devotemos a Ti. Coloquemos a Tua vontade, a Tua palavra no centro da nossa vida e façamos tudo para a Tua glória. Ajuda-nos nisso, Senhor. Que a nossa vida seja totalmente espiritual nesse sentido. Dá-nos a Tua paz, abençoa os amigos, amigas que acompanharam a nossa conversa aqui no Presente 7. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Michelson. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais um episódio. A gente se vê na próxima semana. Um abraço.